Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que palavras lindas de Isaías 41, verso 10. Muita gente tinha notado esse texto aqui e nós escolhemos para representar a todos o Alberto Almeida, de Viçosa, Minas Gerais, que solicita esse verso. Solicite o seu também, não vai dar para a gente ler o verso de todos, né? Mas em cada programa tem aí, nossa, tem centenas de pessoas que escrevem a cada programa, mas queremos mandar um abraço muito forte para você, a Andréia, aliás, a Tarsília, Governador Valadares, um abraço também para você que está ligada sempre conosco, a Josielma Queiroz de São Sebastião do Passé, na Bahia, e a Miriam Priscila de Santo André. Olha, um abraço para todos vocês, muito carinhoso. A você que nos acompanha aí pelo YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Aí você pode conversar conosco através desse canal. Vai lá, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para ter as novidades e compartilhe o programa. Isso é o mais importante, compartilhar o programa, tá? Estamos também no NT Play, queremos mandar um abraço para você, bem como aqueles que estão conosco todos os dias, às 6 da manhã, bem cedinho, bem temprano, como diz o espanhol, e nos acompanham, e aqueles também que pegam um repeteco às 3 da manhã, como a Dona Val e tantos outros. Um abraço carinhoso para ela, que sempre a gente estuda a Bíblia todas as quintas-feiras. Que Deus abençoe a você e todo o nosso grupo de meninas ali, né? Que estudamos todas as quintas-feiras às 6 da tarde aqui. Temos um grupinho muito legal. Bom, vamos lá, vamos dar uma recapitulada no capítulo anterior. Recapitulada no capítulo, né? Uma redundânciazinha aqui. O capítulo 2, que foi o de ontem, fala sobre os sacerdotes. Faz parte do duvidando de Deus, né? Quando o povo pergunta: em que nos tens amado? O Senhor nos ama por acaso? Olha que pergunta dura, né? Em que desprezamos o teu nome? Em que te havemos profanado? Os sacerdotes trabalhavam profissionalmente. Há muitos cristãos profissionais, né? Estudam, tem cara de cristão, até tem ações, né? De um cristão, de uma cristã, mas na realidade é só por fora, né? E esse é o grande problema, o grande desafio da religião. Ser uma religião somente por fora. Não é uma religião de dentro para fora, é uma religião de fora para fora. É uma maneira de se justificar diante de Deus. E nós somos justificados pela fé, pela graça. E o capítulo 2, então, vem falando sobre o castigo dos sacerdotes. Então, o sacerdote que pronunciava bênçãos, Deus disse assim: olha, eu vou tornar essa bênção em maldição, porque você não tem isso no seu coração. Vocês fazem os sacrifícios, mas isso não está no coração. Então, inclusive a comida, vocês não vão comer mais, vão comer o que está dentro do bucho, né? Que era o bucho, as queixas, a espádua também, que eles comiam, era parte da carne para o sacerdote. Ele não tinha bens, né? Ele vivia do templo. E aí já vai dando uma introdução: o sacerdote vive do templo, vive dos dízimos, né, das ofertas. As ofertas eles comiam um pedaço. Aí ele menciona a questão da ordem sacerdotal: vocês estão quebrando a ordem sacerdotal. Verso 8 diz: mas vós vos tendes desviado do propósito, né, e vocês têm feito muitos tropeçarem, né? Olha, isso é uma coisa terrível. Nós vimos que ele fala sobre traição, é a terceira parte então, né? Aqui, profanando a aliança de Deus, é a terceira parte dentro do capítulo 2, né? E não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou Deus? Vocês dizem aí. Então nós estamos bem, se fomos criados por Deus, temos o mesmo Pai, estamos bem aqui, tranquilos. Então ele apresenta aqui a advertência contra a infidelidade conjugal. E ele menciona: casou-se com a adoradora de deuses estranhos. Aí estava o grande problema de Israel desde o Egito. A mistura com deuses estranhos.
Isso levou o povo a um caos total. Então, fala sobre a justiça de Deus, e lá pelo verso 15, né, a pureza. Então, não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidais de vós mesmos e ninguém seja infiel, diz aqui, para com a mulher da sua mocidade. Eles trocavam uma mulher mais velha por uma mais nova e abandonavam, a repudiavam, porque o Senhor teu Deus, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Cuidai de vós e não sejais infiéis. Muitas palavras aqui duras, né, para o povo, para o sacerdote também. Vamos então agora entrar no capítulo 3 e já estamos indo para a fase final do Antigo Testamento, logo depois do intervalo. A você que está nos vendo e não fez ainda o seu pedido deste DVD do pastor Gilson Brito, Paulo, o Mensageiro da Cruz, 15 temas lindos, faça agora mesmo, escreva para este WhatsApp e vai aparecer um número telefônico aí também durante o programa, anote e depois do programa, no intervalo, você faz a ligação, tanto pedindo o seu DVD maravilhoso, ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp, ou pedindo informações sobre os Anjos da Esperança, tá bem? É isso que a gente tem para dizer para você sempre aqui, e vamos começar a estudar o capítulo 3, o penúltimo do Antigo Testamento. Olha que beleza, hein? Já passamos aqui, pelo menos nas minhas contas aqui, 1.219 páginas, é bastante, né? Quem diria, e tem muita gente acompanhando, né? Desde o início, alguns mencionam, olha, eu comecei em Salmos, comecei em Jó, comecei em Provérbios, estou com vocês desde Juízes. Olha, isso é uma bênção muito grande. Estudar a Bíblia, um capítulo cada dia, é um propósito de um projeto, de um processo que a Igreja Adventista está fazendo pela segunda vez. E você é bem-vindo para isso, viu? Muito bem-vindo mesmo. Bom, nós vimos aqui as perguntas, né? Ou blocos, né? Primeiro bloco duvidando de Deus, depois envergonhando a Deus, é isso que os sacerdotes faziam, envergonhavam a Deus pelos sacrifícios que eles realizavam, eram parciais, havia um pouco do elemento humano. Na adoração, o elemento humano é se render a Deus, é se largar na rocha, essa é a parte humana na adoração. E Deus, então, louvado, engrandecido, não é? Como deve ser, através do nosso coração alegre e feliz, é que eles estavam enganando a Deus. Como enganar a Deus? E ensinavam o povo também errado, e o povo fazia tudo errado também. Na adoração, só a questão de fora, a questão da fidelidade é um dos temas que ele aborda aqui, né? Fidelidade conjugal. E o pior de tudo é você repudiar a esposa por uma mais nova, e os sacerdotes faziam isso, e o povo também fazia. A espiritualidade do povo nunca vai ser maior do que a do seu sacerdote, do que o seu líder espiritual. Ele pode levar famílias e mais famílias a se perderem nesse caminho aí. Bom, então aqui um pedacinho do 2 para iniciar o 3, o verso 17, de propósito nós não falamos ou não fizemos aqui menção no começo do programa, questionando a justiça de Deus. Esse é o capítulo 3. Capítulo 3. E depois o 4 é um capítulo bem curtinho, mas aí no final do 3, a última parte, desprezando o serviço de Deus. Então, questionando a justiça de Deus e desprezando o serviço de Deus. Então vamos lá. Aqui, depois de falar de casamento, depois de falar de hipocrisia, traição, palavras muito feias, né? Aqui ele, mais uma pergunta, em que o enfadamos? Nisto que pensais, verso 17, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, e desses é que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo?
Então ele diz assim, olha, eu vou enviar meus mensageiros, é o comecinho do capítulo 3, vou enviar meus mensageiros para vocês. Meu mensageiro vai dar toda a orientação. E aqui vai um paralelo com a volta de Jesus. Eu já falei que o Malaquias faz uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora houve um hiato de 400 anos aí sem profeta, o próximo profeta a aparecer aqui é João Batista. Ele vai alinhar o caminho do Senhor. Isso é profético. Então aqui diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O Senhor está falando aqui, é Ele que vai vir, não é? É a trindade, a divindade envolvida na salvação do homem. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais. Bom, o anjo da aliança e tal. Mas primeiro Deus vai enviar um mensageiro. Esse mensageiro 400 anos depois. E na realidade o mensageiro também para aquela época seria o profeta. E Deus poderia ter, ou Cristo poderia ter vindo nesta época dos que retornavam para Jerusalém, não é? Daquele pequeno povo que iria crescer de novo, ia tomar toda a terra, né? A filosofia religiosa ia tomar toda a terra. Então o mensageiro vem com a aliança de Deus. E o verso primeiro ainda diz, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, eis que vem, trazendo aliança, o anjo da aliança. O verso 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Então aqui aquele paralelo, o Senhor vai vir mesmo aqui, mas ninguém pode suportar a sua vinda, não é? Aí está o nosso cuco de novo nos surpreendendo aqui no meio da gravação, e eu vou desligar na próxima. É assim mesmo, né? Assentar-se-á como derretedor e purificador. De prata purificará os filhos de Levi, primeiro os sacerdotes. Então vamos trabalhar primeiro nos sacerdotes. Vamos buscar a conversão, a limpeza, a purificação dos líderes. Como é que começa a mudança num lar? Pelo menos deveria começar com a purificação da liderança do lar, do pai assumindo o seu papel de sacerdote, da mãe colaboradora nesse sentido também. O que há muitas vezes é a inversão. Primeiro vem as mulheres que estão fazendo o trabalho de sacerdotes, sacerdotisas, ainda bem que elas não deixam, como dizia minha avó, a peteca cair, né? Se você não sabe o que é peteca, dá uma olhadinha lá no Google, que você vai ver inclusive uma imagem de uma peteca e como se joga a peteca. Mas é isso, há mulheres extraordinárias que não permitem que isso ocorra. Então aqui ele vai num paralelo, o Messias e o profeta, e o Messias que virá, ou através de João Batista e tal, ou que poderia ter vindo se Israel cumprisse o seu propósito. Então Judá vai voltar aos dias gloriosos, né? E um julgamento bem severo diante de algumas coisas que o povo não poderia fazer. Verso 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro. Olha que sério. Os que oprimem a viúva, o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Então haverá um julgamento. Você percebe, né? Que volta e meia, órfão, viúva, estrangeiro, escravo, aqui está dizendo jornaleiro. Quantas empresas têm guardado muito dinheiro e pagam muito mal seus funcionários? O pessoal precisa de trabalho, vai sujeitar qualquer coisa. Então, o outro lado, o lado patronal, há pessoas bem conscienciosas, né? Mas há mais pessoas que não são conscienciosas e poderiam pagar mais, pagar melhor os seus funcionários para terem mais dignidade. Agora vem falando sobre o dízimo e a pergunta é: em que te havemos de tornar? E o verso 7, né? Depois o verso 8, em que te roubamos? Nós estamos roubando o quê? Ele diz assim, nos dízimos e nas ofertas. Estão roubando a Deus através dos... É isso aí. Porque Deus, o verso 6 diz assim, Deus não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Se Deus fosse caprichoso,
esse povo mal criado, vou destruir todo mundo. Não faz assim conosco hoje. Não fez assim com o povo de Israel. Mas houve destruição, pastor? Houve. Mas ele avisou muitas vezes pelos profetas, e nós já falamos isso aqui. E o povo continuava adorando outros deuses, colocando outros deuses dentro do templo. Nós podemos estar trazendo outros deuses para dentro de casa. Através da TV, a gente adora uma porção de deuses aí. Esses dias alguém me falava de um reality show aí, com tanto entusiasmo, e eu pensei assim, puxa, se falasse com tanto entusiasmo da Bíblia também. Fala de uma coisa efêmera, uma coisa sem graça, uma coisa que enaltece o ego, o corpo torneado, as relações afetivas que são mais carnais do que qualquer outra coisa. Isso não é amor. Você, uma pessoa aqui, depois a outra ali, dorme com outra aqui. Isso não é amor. Isso é tudo o que você quiser, menos amor. Então nós estamos vendo em dias bastante complicados, né? Não são muito diferentes. Deus não muda, por isso ele não destrói. Estão roubando o dízimo. Infelizmente, há líderes religiosos que usam o dízimo de maneira errada, infelizmente. Por exemplo, no nosso sistema aqui adventista, o pastor não vê o dízimo vai direto para a casa do tesouro. E dali, ele não é repartido, ele é mandado para o mundo todo. Uma parte dele e outra parte fica para as despesas daqueles que pregam o evangelho, conforme a palavra diz que vivam do evangelho, sem ter condições de ficar rico. Há igrejas onde o líder recebe a proporção daquilo que entra. Então, as pessoas, mas nós estamos roubando os dízimos nas ofertas, vocês não estão trazendo. É aquela questão, né? Um amigo até brinca comigo e diz assim, vamos fundar uma igreja aí, dar nos primeiros 3 meses um desconto no dízimo, né? 90% ou 9% de dízimo. Uma brincadeira, né? Mas tem muita gente que dá um dízimo simbólico. E Deus diz, olha, pegue todo o seu rebanho e vá lá, conte 10. Se tem 100, conte a 10ª parte, né? Se tem 100, é 10. Se tem 10, é 1. Isso é justo. E a oferta? A oferta é quanto você designar no seu coração. Quanto você acha que Deus vale. Então o povo estava quebrando. Ele disse assim, pode trazer os dízimos. Aí no verso 10, podem trazer os dízimos. Não me roubem, porque existe uma maldição para isso. Você pensa que eu não estou vendo? Claro que eu estou vendo tudo. Eu vejo os seus pensamentos. Daria vergonha, né? Na gente, se Deus ficasse ouvindo, e eu lhe ouvi mesmo, né? Mas se ele propagasse nossos pensamentos, que coisa horrível. Mas ele diz assim, sejam fiéis, não roubem de Deus. Quem rouba de Deus, rouba de qualquer pessoa. Me acompanha esse raciocínio? Quem mente para Deus, mente para qualquer pessoa. Quem adora outros deuses, se prostitui com outros deuses, se prostitui com qualquer situação. Olha, você trabalha numa repartição pública, está aqui um dinheirinho para você adiantar, para você desviar, para você engavetar. Se você não tem a Deus, a honra a Deus, você não vai ter para mais nada. Por isso que o primeiro mandamento começa com não terás outros deuses. Não adore outro Deus. E na segunda tábua da lei, o primeiro mandamento é honra teu pai e tua mãe. Os 6 últimos, né? Ele abre os 6 últimos. Quem não tem a Deus como seu Senhor, não honra pai e mãe, meu amigo, esse verso aqui é para essa pessoa. Se você honra a Deus, você vai honrar o próximo, vai aprender a honrar o próximo. Claro que vai aprender. Mas então vocês estão roubando os outros, aí vem a última parte, que pega um pedaço do 3 e depois o 4, que é bem pequenininho, são só 6 versículos, mas são os murmuradores. Os murmuradores. A diferença é entre o justo e o perverso. Entre o justo e o perverso. E você vai ter oportunidade de ver isso amanhã. A gente vai dar continuidade ao capítulo 3 amanhã. Esse finalzinho aqui, né? Do capítulo 3, para alinhar junto com o capítulo 4, que é um blocão só. Então, nós vimos que é possível roubar a Deus? Sim, é possível roubar a Deus. E há bênçãos para aquele que não rouba a Deus? Sim, há bênçãos para aquele que não rouba a Deus. O princípio é assim, não roubou a Deus, tem uma bênção. Não é que eu dou o dízimo e tenho uma bênção. Não é uma troca aqui. É quem não rouba a Deus que tem uma bênção. Quem não rouba a Deus, dá o seu tempo para Deus.
dá os seus recursos para Deus. Quer dizer, Deus quem deu, ele está pedindo só 10%. Vai dar o seu melhor para Deus. Tudo que ele tem, os seus dons, Deus quem deu os dons. Então, se a gente não rouba a Deus, a gente tem uma bênção. A gente tem uma bênção. E que esse seja o foco da nossa vida. Não porque eu dou o dízimo, Senhor, agora já dei meu dízimo, então o Senhor pode curar, o Senhor pode dar um emprego, o Senhor pode... Não é assim que funciona. É quando eu não roubo a Deus. É o princípio que vem antes disso. Porque eu posso dar o dízimo sem nenhum sentimento. Posso dar como faziam os sacerdotes aqui, as ofertas, sem nenhum sentimento. Mas quando eu tenho um motivo, tudo muda. Vamos orar? Pai bondoso, abençoa o nosso coração para que haja um motivo de fazermos as coisas. Um motivo para não quebrar a lei. Um motivo para cumprir a lei. Esse motivo seja o amor. Seja o amor. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. É o mesmo que criou com as mãos Adão e depois fez Eva. É o mesmo que prometeu para eles um Messias. E esse Messias veio através dos cordeiros. Esse Messias veio depois desses 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Veio para nos salvar, nos redimir. Então que o nosso coração seja grato a Ele e que não roubemos ao Senhor em nada, nem nada daquilo que o Senhor pede. Em nome de Jesus, amém. Você fica com a música e antes o resumo deste capítulo e a gente volta amanhã. O capítulo 2 do livro de Malaquias termina com uma pergunta: onde está o Deus do juízo? Deus responde tal questionamento no início do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus responde o questionamento do povo com uma profecia messiânica. O mensageiro que estava por vir era João Batista, o qual prepararia o caminho para o Messias que traria a justiça de Deus ao mundo. Porém, o interessante é que após responder a pergunta feita a ele, Deus lança uma outra pergunta. No verso 2 de Malaquias, ele questiona: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Enquanto o povo estava preocupado com o quando, Deus estava preocupado com o como. Deus queria mostrar que não adiantava saber quando o juízo chegaria, se não houvesse preparação para ele. Ainda sobre esse assunto, eu me recordo que quando era criança, em minha igreja eu ouvia muitas histórias sobre pessoas que haviam sonhado com a volta de Jesus. Cada uma contava de forma emocionante detalhes que havia visto no retorno de Cristo. Confesso que fiquei com muita inveja, pois nunca havia sonhado com tal evento. Então, eu me lembro que comecei a orar incessantemente pedindo a Deus que me fizesse sonhar com a volta de Jesus. Então, certa noite, finalmente eu sonhei. Me recordo que o céu se rasgou ao meio e dezenas de feixes de luz desciam do céu e buscavam os salvos. A cena era maravilhosa. Diante dela, eu fiquei eufórico pelo espetáculo que acontecia diante de meus olhos. Mas de repente os feixes pararam de descer, e então eu percebi que nenhum deles me buscou. Eu acordei desesperado. Meu sono havia se tornado um pesadelo. Percebi que a volta de Cristo só será linda para quem estiver preparado para o evento. Assim, não importa quando será, mas como eu estarei quando Ele voltar.